aos meus amigos, trazer aqui mais um vídeo, agora falando para vocês sobre a aula 18 das nossas atividades aí da apostila, né? Então aqui, essa atividade 18 no item 1, eu quero trazer para vocês essas questões envolvendo a divisão com números decimais, né? Que muitos colegas têm uma certa dificuldade para fazer, e eu quero mostrar para vocês como a gente faz isso rapidinho, né? Lembrando que essas contas, elas devem ser feitas. Eu sei que muitos colegas já são chatos para fazer essas contas de divisão, mas tem que fazer mesmo, né? Lá é cobrado nas provas que a gente faz individuais, nas provas aí futuramente que vocês vão fazer. Então não tem como fugir delas. Então aqui tem uma situação que a pessoa tem aqui essa moça, a Juliana, e ela quer dividir uma despesa para ela e mais 3 pessoas. Então, essa despesa que ela fez foi de R$ 5,20 e ela quer dividir esse valor igualmente, né? Quer fazer uma divisão, dividir igualmente. Então, vamos fazer aqui a divisão de 5,20 dividido por 4, né? Então, questão de interpretação aqui, né? Juliana mais 3, então seriam 4 pessoas. Então, nessa divisão, nós temos aqui o dividendo, o divisor, né? Então, a maneira boa da gente fazer essas divisão com número decimal é você trabalhar usando o número como se não tivesse vírgula, né? Então, se eu aqui tenho 5,20, se eu multiplicar esse valor por 100 e também o 4 por 100, tanto o dividendo quanto o divisor multiplicado por 100, o que vai encontrar? Esse 5,20 multiplicado por 100, ele vai mudar para 520. E esse 4 multiplicado por 100 fica 400. Então, observe aqui que eu tenho um número agora sem vírgula, e na visão de muita gente pode ser mais fácil dividir desse jeito, né? Mas para isso eu multipliquei o dividendo e o divisor pelo mesmo número. Então, o quociente ele não vai se alterar, né? Ele vai permanecer o mesmo valor. Então, na divisão de 520 por 400, aqui vai dar 1, né? Se eu multiplicar 1 por 400 e subtrair aqui de 500, vai sobrar 120. E aí, eu agora vou colocar uma vírgula aqui, porque eu vou transformar esses 120 inteiros em décimos. Então, o que eu tenho agora para dividir são décimos. E 1.200 por 400, que vai dar exatamente 3. 3 multiplicado por 400 vai dar 1.200, né? Então, aqui tem uma divisão exata e o valor que eu encontrei foi 1,3. Aí eu olho aqui, tem 1,20, 1,25, 1,30, 1,50. Então, não tem 1,3. Mas 1,30 é igual a 1,3, é igual a 1,300, né? Certo? Então, aqui, a alternativa correta, a alternativa B. Então, trazendo aqui depois, o item 2, para a gente comentar também, que essa pessoa, o Paulo, ele quer comprar lembranças para 5 amigos que ele tem. Ela tem muito dinheiro, né? Ele tem 5 amigos, ele quer dar uma lembrança para cada um, e essa lembrança custa exatamente R$ 39,99. Se fosse R$ 40, daria R$ 200. Aí eu olho para cá e vejo que tem 200, mas não é 200, porque é bem pertinho de 200. Então aqui a questão apenas está pedindo que a gente possa estar fazendo essa R$ 39,99, multiplicar esse valor por 4, né? Aliás, por 5, né? Que são 5 amigos. Então, fazer a multiplicação desse valor, multiplicado por 5, vou colocar ele aqui. Então, eu tenho aqui o nosso algoritmo, né, da multiplicação.
A gente vai multiplicar aqui. 5 vezes 9, 45. Vai 4. Aí depois 5 vezes 9, 45. Mais 4, 49. Vai 4 novamente. 5 vezes 9, 45. Mais 4, 49. Vai 4 de novo, né? E 3 vezes 5, 15. Mais 4 dá 19. Então, eu tenho aqui esse número. E aqui eu tenho duas casas decimais. Quando a gente multiplica o número decimal, tem que lembrar disso, deslocar a vírgula para a esquerda. Tantas casas eu tiver, aqui eu tenho duas casas. Então, eu tenho que deslocar a vírgula para a esquerda, né? Do 5, 9, botar a vírgula aqui. Então, eu vou encontrar a alternativa A com a resposta correta, que vai ser o valor que ele vai ter que pagar, né, por esses amigos dele, pelo presente que cada um, o total de R$ 199,95. E aqui é uma questão também que eu quero comentar, essa da variação de temperatura, né? Essa variação de temperatura, eu fazendo aqui esse pequeno esboço já aqui anteriormente, imagina que aqui você tem 0 grau aqui nesse lugar. Aí lembrando que a água, por exemplo, ela congela, né, a 0 graus Celsius. Só para lembrar aqui um pouquinho. Então, acima está positivo, né, que aqui diz que está 3,2. Então, 3,2 é positivo. E está menos 18. Então, abaixo de zero, menos 18 graus Celsius. A variação de temperatura, você pode fazer ela em módulo, né? Ou seja, quando a gente fala fazer uma operação em módulo, é desprezar o sinal. Então aqui eu teria de menos 18 até 0 eu tenho 18 graus. E de 0 até 3,2 eu tenho mais 3,2 graus. Então eu teria aqui, somando isso, eu tenho a vírgula, né? 3 vezes 8 mais 3, 11, vai 1, 2, então fica 21,2 positivo, né? Entendeu? Aqui observe que a questão, ela bota alguns valores que leva você a se confundir, porque tem aqui menos 21,2, certo? Que não é isso. A variação de temperatura ela não tem módulo, né? Aliás, ela não tem sinal, ela é em módulo. Então aqui eu tenho 21,2 a nossa variação de temperatura. Ela está mais 3,2 até menos 18, essa temperatura de 21,2 graus. E aqui a alternativa é D. E essa questão aqui, ela traz um número. É interessante que você está vendo aqui, esse número tem um ponto e tem uma vírgula. Que o mês lá da fazenda pasteuriza essa quantidade aqui de leite, né? Pasteurizar o leite, pessoal, é aquele negócio lá de cozinhar o leite até uma certa temperatura e esfriar bruscamente, né? Para matar lá alguns micro-organismos. Então aqui, para nós, o que eu quero fazer com vocês é entender isso. Aqui eu tenho um ponto e uma vírgula aqui, ó. Então como é que a gente lê isso? Aqui tem 17.610,9 litros. Entendeu? Que às vezes a pessoa confunde com a questão da vírgula, 17, né? Mas aqui é porque o número tem 9 décimos aqui. Então, a gente vai multiplicar 17.610,9, vamos multiplicar por 12. Essa multiplicação é multiplicar como se não tivesse vírgula, depois que a gente desconta, né? Então, eu tenho aqui 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes nada, nada, 1. 2 vezes 6, 12. Aliás, é aqui, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes nada, nada, 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 7, 14. Mais 1, 15. Vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Essas continhas aqui é 1 vezes 9, 9.
Uma vez nada, nada. Uma vez 1 é 1. Uma vez 6, 6. Uma vez 7, 7. Uma vez 1, 1. Vamos fazer agora 8, né, para essa sominha aqui. 8, 9, 1, 10, vai 1. Aqui fica 3, aqui 3. 6 mais 5, 11, vai 1. Aqui fica 11 também, vai 1, 2. Pronto, depois que eu fiz essa conta, o que eu vou fazer agora? Eu tenho uma casa decimal. Aí observa que eu tenho 0,9, então eu vou descontar ela aqui, só uma. Então, qual é o número que eu tenho aqui? Ó, parte decimal, parte... Então, ficou aqui 211.330,8 litros. Aí eu encontro aqui na alternativa B, ok? Então, essas questões, eu ia comentar com vocês essas aqui. E quero trazer também essa aqui, o quesito 19, né, que ela fala dessas operações com frações e tem muita gente com dificuldade em relação a isso. Então, a estrada que liga Recife a Caruaru será recuperada em 3 etapas, certo? Então, está aqui uma estrada, ela liga Recife a Caruaru, eu vou colocar aqui RC, apenas para ilustrar, e ela vai ser reformada em 3 etapas. Então, tenho aqui 1, 2, 3 etapas. Na primeira etapa, será recuperado 1/6 da estrada. Então, aqui na primeira, vai ser recuperada 1/6 da estrada. E na segunda etapa, 1/4. Então, mais 1/4. Uma fração que corresponde à terceira etapa é. E agora? Então, na primeira etapa, 1/6. Na segunda etapa, 1/4. E que fração nós teremos aqui na outra etapa, né? Que fração nós teremos aqui, vou indicar por esse triângulozinho, que fração nós teremos aqui nessa última etapa. Então, a primeira coisa aqui é nós fazermos essa soma dessas duas frações. E eu tenho 1/6 somado com 1/4. Olha, sempre que eu for fazer soma de fração, eu tenho que encontrar frações equivalentes a estas, né? Que eu já tenho visto alguns colegas fazer de forma errada essas continhas, fazendo 1 mais 1, 2, e fazendo 6 mais 4, 10. Eu já vi isso aqui algumas vezes, né? Mas vamos aqui fazer o que tem que ser feito. Ou seja, eu tenho aqui 1/6 mais 1/4. Então, a primeira coisa aqui é encontrar frações equivalentes a elas duas, que têm o mesmo denominador, claro. Então, a melhor maneira aqui é você encontrar o menor múltiplo comum de 6 e 4. Menor múltiplo comum, né, de 6 e 4. Então, eu tenho aqui 2, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3, eu divido por 2 que dá 1, repito 3, e aqui 3 por 3 dá 1. Então, eu vou multiplicar agora esses valores. 2 vezes 2 vezes 3, isso aqui vai dar igual a 12, né? Então, esse 12 vai ser o denominador comum que eu vou colocar aqui no lugar do 6 e no lugar do 4. E agora o que eu faço? Eu vou pegar esse número 12, vou dividir por 6 e multiplicar por 1. É umas continhas que tem que fazer assim mesmo, ó. 12 dividido por 6 dá igual a 2. 2 multiplicado por 1 dá igual a 2. Certo? Agora, 12 dividido por 4 dá igual a 3. E esse 3 multiplicado por 1 dá igual a 3. Então, já que ela agora
tem denominador igual, eu conservo ele, eu repito ele aqui, e vou fazer 2 mais 3 igual a 5. 2 mais 3 igual a 5. E agora, o que eu vou interpretar daqui? Olha, isso quer dizer para nós que a primeira etapa, que era 1/6, a segunda etapa, que foi 1/4, juntando as duas, que vem até aqui, ó, já foi feito 5/12. Então, o que está faltando? Que a pergunta aqui, que fração corresponde à terceira etapa, né? Então, é o que está faltando. Aqui, no caso, já foi feito 5/12. Então, aqui, lembrar que o inteiro, ele foi dividido em 12 partes. Então, o inteiro, 12 sobre 12, menos 5/12, que é o que já foi feito. Então, eu tenho aqui, mesmo denominador, 12, e 12 menos 5 igual a 7. Então, o que falta ser feito ainda da estrada são 7/12. E eu encontro isso aqui na letra C. Então, isso aqui são questões que envolvem esse nome fracionário. É interessante lembrar, sempre que fizer soma de fração ou subtração, elas têm que ter o mesmo denominador. O que significa? Eu vou até estender aqui um pouquinho, né? Então, aqui a alternativa C. Então, vamos aqui rapidinho. Se eu tiver meio mais 1/3, eu tenho que encontrar o menor múltiplo comum dessas frações. O menor múltiplo comum de 2 e 3 são 6. Ó. Então, 6 é um 6 para o lugar desse 2 e um 6 no lugar do 3. Só que eu tenho que dividir o 6 pelo 2 e multiplicar pelo 1. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1, 2. Olha, o que acontece? Quando a gente faz isso, você está encontrando frações equivalentes, ou seja, meio é equivalente a 3/6 e 2/6 é equivalente a 1/3. Entendeu? Então, essa fração aqui é igual a esta e esta é igual a essa aqui. Só que elas têm o mesmo denominador, que é o que nós queremos. Aí você repete o denominador e soma os numeradores. Eu tenho 5/6, ok?